Bem, nós estamos fazendo os comentários Começamos ontem, mas vai ser de segunda a sexta-feira. E na sexta-feira nós vamos acrescentar uma entrevista semanal, né? Uma entrevista com uma personalidade política, né? De preferência, claro, poderá vir um empresário, mas o foco nosso aqui vai ser o tema político. E o nosso primeiro convidado de hoje, nós fizemos questão que assim fosse, é a figura política mais importante de Ponta Grossa, né? É o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, deputado federal, né, reeleito para o terceiro mandato, e que nos dá a honra, então, de nós abrirmos essa programação de entrevista. Então, nós estamos aqui com o deputado federal e secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex Cruz de Oliveira. Muito obrigado, né? Muito obrigado pelas palavras. Você, diferentemente de todos os políticos que nós tivemos em Ponta Grossa, né? Nós tivemos os políticos que foram secretários de Estado e depois foram deputados. Nunca um deputado federal veio para secretário, você é o primeiro. Então nós tivemos, por exemplo, o João Vargas de Oliveira. João Vargas de Oliveira foi secretário da Agricultura e de secretário da Agricultura foi deputado federal. O Eurico Rosa foi secretário, mas o Eurico Rosa não ganhou para deputado federal, foi candidato, né? Agora, como deputado federal, de todo que nós já tivemos, nenhum. Então você é o primeiro fazendo história que você veio de Brasília para Curitiba. Eu tenho a honra de ter recebido uma votação expressiva para um terceiro mandato. Também não sei se nós tivemos deputados assim reeleitos, com 3 mandatos aqui em Ponta Grossa. Eu acho que você também é o único. O Arik Furi, né? Na primeira ele ficou como terceiro suplente, ele acabou assumindo, depois ele foi 2 reeleições, mas a primeira foi de suplência. O Mário Braga Ramos, ele foi deputado 2 vezes, depois ele voltou também. Mas ele teve um interstício aí. Então, como você fez, você é o único também, né? E eu tive sempre uma ascensão de votações. De votação, desde a minha primeira eleição. Né? Em 2008, eu passei para o segundo turno, eu fiz praticamente 50 mil votos. Aí no segundo turno eu fiz 82 mil votos, né? Foi uma eleição muito disputada. Em 2010 eu fiz 96 mil votos. O Nilson dizia assim, deputado de 100 mil votos. E na próxima você passou. E aí na segunda eu fiz 117 mil votos. E nesta eleição eu fiz 125 mil votos. Uma votação realmente muito expressiva no Estado, diante do quadro de... Dentre os 30, você foi o 5º. E eu fui o mais votado entre os reeleitos, porque os que ficaram acima foram deputados por um grande movimento de renovação contra a reeleição e também eram movimentos distintos ligados à onda Bolsonaro ou até mesmo ao PT. Então nós tivemos os 2 movimentos no país que estavam vinculados então a esses 2 partidos. E eu vinha de um partido com um apoio mais ligado ao governador do estado. Eu nunca escondi, eu tive sempre um trabalho de construção no partido com o governador Ratinho Júnior. Aliás, você trabalhei ao longo... Você foi para o PSC e presidiu o partido. Eu tive apenas 2 partidos, eu estava no PPS, é um bom partido, mas eu acredito que até em virtude das mudanças da reforma política, nós teremos uma diminuição dos partidos e provavelmente a legenda vai ter que se renovar, o PPS até me parece que vai mudar de nome. Então eu segui o PSD, a convite também do governador Ratinho, e na época eu já fui à presidência. Nesse momento eu sou vice-presidente, o Ratinho é o presidente do partido, e eu sou o vice-presidente estadual da legenda. E construímos então uma candidatura ao governo do estado, que é uma candidatura majoritária, e uma bancada também de deputados estaduais e de deputados federais, tanto que nós temos a maior bancada do estado do partido. Eu lembro quando você trouxe o Ratinho Júnior ali no hotel ali perto do Mufato, o Slaviero,
E eu fiquei observando o pessoal. Eu achei ali aquela uma reunião extremamente importante, porque estavam lá prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e ex-vereadores. Quer dizer, não foi assim para encher de gente, não. Só pessoal da região, pessoal militante. Então foi uma reunião muito qualificada. E ali, e depois que o Ratinho falou, e você que coordenou aquele evento ali, falei, esse é o governador do Paraná, né? Porque ele atraiu, né, um público muito qualificado, lideranças da região mesmo. E não deu outra, senão a vitória no primeiro turno. Ele percorreu o estado ouvindo as pessoas, como ouviu aqui, sugestões, demandas, conheceu pessoas, né, e conheceu o estado. E ele percorreu, então, ao longo dos 2 anos, se preparando para isso. Ele já vem há muitos anos trabalhando, secretário de Estado, deputado federal, deputado estadual, e sempre com um bom relacionamento conosco e com a cidade. Ele tem um carinho especial pela cidade de Ponta Grossa, pela nossa região, tem investimentos aqui, tem a sua família que também admira a nossa cidade, e ele teve então aqui uma expressiva votação, né? Acima da média estadual. Claro, ele foi bem votado em todo o estado, mas Ponta Grossa ficou acima da média estadual, com uma votação dada ao governador Ratinho. Bem, você, claro, fez sua campanha junto com ele e tal, e eu, particularmente, via no Sandro assim, o perfil do chefe da Casa Civil, né? Seria natural. E eis que, de repente, o teu nome aparece para uma secretaria eminentemente técnica, né? Como é que aconteceu isso? Olha, eu também não estava pleiteando nenhum cargo no Executivo. Eu fui reeleito, então, para um terceiro mandato. Eu procurei, ao longo dos meus mandatos, sempre cumprir com a minha obrigação. Neste último mandato, inclusive, nas avaliações feitas por alguns rankings, eu estive sempre entre os mais bem avaliados. Terminei o ano, inclusive, com um reconhecimento do mérito parlamentar, com o trabalho que desenvolvi, principalmente no Conselho de Ética, e me preparava então para o terceiro mandato, para disputar uma liderança. Enfim, eu tenho um bom relacionamento com o governo federal, apoiei o presidente eleito, e ele foi meu companheiro de bancada também ao longo de 2 mandatos, né? Ele me chama pelo nome, e eu me preparava então para enfrentar esse terceiro mandato e aproveitar o bom momento do relacionamento para também auxiliar a região e a cidade de Ponta Grossa. O governador, tão logo terminou a eleição, ele me chamou. E ele, então, eu sempre disse a ele que, na verdade, não sei se para a Casa Civil eu já não iria aceitar também, porque é um cargo que enfim, é um trabalho mais técnico, de articulação, e eu sou um pouco mais de resultados, de busca de ação. Eu gosto de ver a solução, eu gosto de ver a obra, eu gosto de ver o resultado, eu gosto de ver a população recebendo um benefício de um investimento, de um crescimento, de um desenvolvimento do seu município. E ali você fica numa articulação com a Assembleia, com o Palácio, com os secretários, e não teria... Aliás, só articula, né? Só articula. Então, eu até não teria aceito. E ele me fez, então, ele convidou o Guto para ser o Casa Civil, e eu para ser infraestrutura, praticamente no mesmo dia. E eu disse a ele, olha, eu preciso pensar, porque eu sou deputado federal, eu tenho um compromisso, e eu tenho também um trabalho que eu gosto de fazer, né? Mas eu preciso de você. Nós vamos dar prioridade à infraestrutura do Estado, como ele está fazendo. Eu quero que você me auxilie. Nós precisamos fazer um bom trabalho, resgatar a secretaria, e eu gostaria muito que você estivesse comigo. Você ganhou junto comigo, você me ajudou a chegar aqui, eu quero que você ajude a governar. E aí eu passei então a ter um diálogo franco com prefeitos, com lideranças, com a família, e conversei pessoalmente com o presidente da República, eu conversei com o ministro Onyx, que também é meu amigo, eu conversei com, enfim, todos os quadros, porque eu entendo que a população me elegeu para ser deputado. Então, eu também, de certa forma, eu tenho alguns compromissos que eu tenho a cumprir. E eu
fui conversar com o meu suplente, que chama-se Stefanes, e ele tem uma linha de pensamento mais próxima à minha. Eu conversei com ele sobre foro privilegiado, combate à corrupção, determinadas propostas que eu encaminho na Câmara Federal. Eu disse a ele também que eu não poderia abrir mão das emendas, porque elas não me pertencem. Elas pertencem ao eleitor. Então, se eu tenho a votação, as emendas pertencem à Santa Casa de Ponta Grossa, ao Hospital Regional, ao EPG, ao Unicentro e a todas as instituições que são da região. Pertencem às cidades que me elegeram. E ele concordou, o suplente disse, não, realmente, eu vou respeitar. Então, eu construí tudo isso e eu disse também ao governador que eu vou me dedicar, como estou me dedicando, mas eu cumpro também a agenda em Brasília. Até porque praticamente as negociações da secretaria hoje estão passando pelo governo federal. Aeroportos, portos, rodovias, nós estamos em negociação muito com o governo federal. Então eu tenho mantido contato, relacionamento com os ministros, nós temos projetos que eu continuo atendendo. O meu primeiro anúncio foi uma ampliação do aeroporto de Ponta Grossa. Certo. 35 milhões. 35 milhões. Ou seja, só o primeiro anúncio que eu fiz como secretário de Estado já equivale a mais de 2 anos de emendas parlamentares. Então vejam a grandeza de uma secretaria. Sim. Um anúncio são 2 anos de emenda. E aliás, não é uma secretaria, é a maior secretaria. É o terceiro maior orçamento, ela só perde para saúde e educação, porque constitucionalmente... Por causa... Mas até pelo volume de funcionários, mas é o terceiro maior orçamento do Estado, né, dedicado à infraestrutura. Aliás, a Secretaria de Infraestrutura, ela vem da Secretaria de Transportes. E a Secretaria de Transportes era a Secretaria de Viação e Obras Públicas, no governo Paulo Pimentel. Aí deu uma confusão lá, foi desmembrada, foi criada a Secretaria de Transportes e a Secretaria de Obras. E o primeiro secretário de Transportes foi um pontagrossense, né? Dr. Eurides Mascarenhas Ribas. E hoje, então, você, com a secretaria ampliada... Voltou a Ponta Grossa. Voltou a Ponta Grossa e com essa diferença, né, de ser o primeiro deputado que vem para a secretaria. Aqui o caminho era inverso. Então, vem, né, com o prestígio de Brasília, vem a vantagem de você conhecer, né, todo o sistema do governo. Isso ajuda muito. É porque nós estamos num momento de transições com concessões e com negociações com o governo federal. O ministro dos Transportes, ou melhor, de infraestrutura, né? Ele é meu amigo, ele foi consultor nosso na Câmara Federal, é de carreira do DENIT, e ele... foi diretor do DENIT? Tem tido um relacionamento fantástico conosco nesses primeiros dias de governo. Ontem, inclusive, você esteve com o secretário de Portos. O secretário nacional veio a Paranaguá porque nós conseguimos protocolar ser o primeiro porto do Brasil a fazer o pedido da delegação de competência. Paranaguá, o porto, ele é um cartão postal, é um orgulho do Estado. O Estado tem que ter muito orgulho porque é um porto referência, ele vai ser o primeiro a ter a delegação e o governador me pediu que esse momento a gente possa se dedicar ao litoral, no sentido de que o porto, além de toda a sua operação exemplar, ele possa ter ações com o litoral. Como o Itaipu faz com seus municípios alagados, o litoral poderia ter ações e para isso eu preciso, e lá coloquei então um outro pontagrossense como diretor jurídico, para que ele possa então desenvolver, construir, porque não é assim tão simples, você não pode dar o dinheiro assim, então é uma construção com o governo federal, até porque é necessário autorização, né, para que isso seja feito, mas nós queremos então dar infraestrutura ao litoral com o porto aportando exatamente recursos para esses municípios. Nós precisamos resgatar o litoral do Paraná. O porto pode e deve, a pedido do governador, fazer isso. Então, nós estamos muito em contato. Por exemplo, o secretário nacional da aviação, nós estamos agora no 6º lote, eles vão ser anunciados, os aeroportos, agora no próximo dia 15. O 6º lote contém 4 aeroportos do Paraná. Afonso Pena, Bacaxiri, Foz do Iguaçu e Londrina. É um maior lote, vai ser o mais disputado, e nós estamos então... A privatização. Para garantir que haja investimentos para que o aeroporto de Foz do Iguaçu, segundo o maior destino
de estrangeiros do país, só perde para o Rio de Janeiro. Tem que ter uma pista maior para voos internacionais. O Afonso Pena também tem que ter uma pista adequada para que tenha voos internacionais e sem a necessidade, né, do problema com abastecimento. Então, Londrina, nós estamos garantindo investimentos. Então, estamos em negociação com a Secretaria de Porto, dos Portos, com o Paranaguá, então, e com o Ministério, o grande entrave do Paraná, que é essa nova negociação dos contratos a partir de 2021, das concessões do Anel de Integração, que nós estamos debruçados. Você está defendendo a inclusão de mais 1.000 quilômetros, né? O que aconteceu? No primeiro contrato, e isso, né, ficou no passado, e nós estamos hoje ainda discutindo esse assunto, o governo federal delegou ao Estado as suas rodovias federais. Certo. Elas foram delegadas. Foi feito um anel, e aí, então, entrou o pedágio no Paraná, e foi um contrato que não foi bem feito, enfim, não foi benéfico. Nós estamos até hoje... E as consequências estão aí... Vendo as consequências. O que é que nós estamos... Então, nós temos um passado, temos um presente, que é a conclusão do contrato, e o que é que nós temos de missão para o futuro? O governo federal vai retomar as rodovias que estão delegadas. Nós estamos, então, num processo inverso. Nós estamos pedindo que as nossas rodovias estaduais sejam delegadas. Por que nós estamos fazendo isso? Nós não poderíamos fazer, então, o nosso leilão com as estaduais, certo. Mas se nós reconstruirmos o anel de integração, que teve falhas e que precisa ser refeito. Por isso que eu estou com uma equipe técnica na secretaria, tenho orgulho de ter, entre outras pessoas, como diretor-geral, o Fernando Furiati, que é de Ponta Grossa também. Que era o chefe da UDENIT aqui, e aí foi para Brasília. Ele foi chefe do gabinete do ministro Walter, e eu pedi a ele, como cidadão paranaense, como da terra, que venha me ajudar na construção deste novo contrato. E ele também tem relacionamento lá, todos em Brasília, né? Estava no gabinete do ministro. Ele veio construir isso conosco. Então nós estamos redesenhando o anel e estamos pedindo que essas rodovias possam ser incluídas, porque num grande leilão, como disse o jornal Valor Econômico na semana passada, vai ser um super leilão. Você derruba o preço e você garante as obras. Certo. Se você faz fatiado, você também pode fazê-lo, mas a tendência é que você tenha um preço maior, né, para o consumidor. Dentro de uma disputa maior, você derruba o preço, e nós queremos derrubar em no mínimo 50% a 60% desse preço. Então nós redesenhamos, estamos pedindo a inclusão de algumas rodovias, como a PR 323, que cruza também o estado, a 092, a 280, enfim, são alguns Você fala esses números aí, mas a gente não sabe. Sim. A 323 é mais na região de Maringá. A 092 é a rodovia que segue também, por exemplo, de Jaguaraí, Varapoti, sobe até o norte. Certo. A 280, ela está lá embaixo, ela faz o corte da região sudoeste, né? Na verdade, nós estamos fazendo o anel completo, porque o primeiro anel ele não estava desenhado adequadamente. Certo. Claro que é uma construção com o Ministério. O Ministério pode dizer assim, não quero essa rodovia. Sim. Mas nós estamos mostrando que, tecnicamente, elas têm demanda, elas vão contribuir para o superleilão. Não há nenhum peso. Elas têm também fluxo que podem garantir esses investimentos. E aí, tem um sonhozinho aí de Ponta Grossa, aí... O contorno norte. Sabe que o contorno norte, ele está garantido, ele já estava garantido no primeiro projeto de pedágio, não é? Ele estava no primeiro pé. É isso que eu estava pensando, né? E agora, diante das novas circunstâncias aí, das obras que foram deixadas de lado, que esse já constava. Já constava. E a nossa discussão, ele já está dentro desse novo programa que vai a leilão. Ele entraria? Entraria. Tem uma discussão agora se ele vai ser pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, porque havia então já um projeto para o contorno norte. Isso. Há uma discussão já de alguns técnicos de que deveria ser pelo lado contrário. Mas a cidade também cresceu para este lado. Então teria que fazer um outro traçado, porque a cidade já está praticamente
se desenvolvendo para aquele lado, né? Mas não importa, nós vamos ter o contorno garantido dentro desse novo pacote. Esse é um pacote, no mínimo, de 100 milhões. Sim, não tem, o Estado carece de projetos, então nós vamos fazer um grande banco de projetos de infraestrutura no Estado. Os DRs em cada superintendência estão apresentando as suas prioridades. A nossa região tem prioridades. Eu não tenho um projeto hoje de adequação até Palmeira, que é uma das estradas com maior volume de acidentes com vítimas fatais. Nós temos trechos, por exemplo, Ipiranga a Ivaí, que ainda necessita de pavimentação, de reserva até Embaú, que necessita. Estou construindo isso, inclusive, junto com a Klabin, para que eles cedam o projeto executivo para o Estado. Nós estamos construindo parcerias também com as cooperativas, para que elas consigam trazer projeto executivo para acelerar, porque senão, dentro de infraestrutura, tudo é demorado. Você precisa fazer o projeto executivo, licitar isso, depois fazer a licitação da obra e a conclusão da obra, ou seja, passa um mandato e você não tem a conclusão da obra. Então, quanto mais rápido a gente puder tocar isso, é melhor. E aqui, na nossa região, nós temos inúmeras obras também que vão estar nesse novo anúncio de projetos executivos. Hoje ainda eu estava no DR Ponta Grossa, vendo sobre a duplicação desta saída de Ponta Grossa para Castro. Nós estamos estudando, ou seja, nós vamos ter que ter adequações. Tem outras obras que também são importantes no estado todo. Carece hoje de infraestrutura. Nós temos que hoje nos dedicar a isso, e o governador está dedicado a Pois você está falando em... Não há projeto, né? Então não tem projeto. Não se olhou para frente. Né? Não tem. E você, no seu discurso de posse, inclusive, você falou em trabalhar olhando o Paraná daqui 20, 30 anos, e que é, inclusive, o projeto do governador. Sim, porque para que você possa fazer o porto, que hoje tem 50 milhões de toneladas, chegar a 80 milhões de toneladas, só se você der infraestrutura adequada para que chegue essa carga lá. Então nós vamos ter que construir. Hoje o BID nos anunciou que tem a possibilidade de financiamento do projeto para esse traçado aí de Paranaguá-Curitiba, do novo traçado para a Ferroeste. Então, nós temos que buscar essa infraestrutura adequada. Hoje, a demanda das cooperativas do estado do Paraná é crescente, né? E as rodovias são de 40, 50 anos atrás. Então, o fluxo completamente inadequado, não se olhou para isso. Então, hoje, o próprio setor produtivo, ele está engajado ao governo. Eu trabalho hoje exatamente junto com a OCEPAR, junto com o G7, junto com a FIEP. Por quê? Porque todos estamos no mesmo caminho. Então, não tem mais essa distância entre o governo e o setor privado. Não pode ter. Eles estão acompanhando outra coisa. Toda a negociação com o governo federal, nós queremos dar maior transparência. A população vai saber tudo o que estamos fazendo, como estamos fazendo, como será, tudo. Inclusive, há uma semelhança, né, muito, muito grande, muito evidente, a campanha do governador, o discurso do governador, com a campanha e o discurso do presidente Bolsonaro. Nunca houve uma unidade tão grande. Exatamente. Nesses últimos anos, uma unidade tão grande entre o governo federal e o governo do estado. Nós estamos animados com isso. Com cada secretaria dentro do Ministério de Infra que a gente conversa, ontem eu conversei com todos os diretores da Secretaria de Portos, todos com o mesmo pensamento junto aos nossos diretores do Porto. Então, nós temos que aproveitar esse bom momento. E, diante dos novos acontecimentos, isso tem que ser tratado com muita transparência. Por isso que nós colocamos o compliance, foi a primeira secretaria do país a ter um compliance. Nós estamos com regras de conduta para que a secretaria ela é muito importante, e o DR é um órgão importante que hoje passa por uma crise junto à opinião pública. Eu vou fazer o máximo para me empenhar e que aqueles bons profissionais que lá estão, tem quadros de pessoas abnegadas que lá estão, que construíram a história do Estado e que eu preciso resgatar. Mostrar que
virou-se a página e que hoje é um novo momento. Para isso, nós colocamos o compliance. Eu tenho praticamente diariamente trabalhado ao lado dos órgãos de fiscalização e controle. Eu estou com o Tribunal de Contas, eu solicitei ao Tribunal de Contas que trabalhe dentro da Secretaria, eu pedi 2 técnicos dentro da Secretaria, eu estou junto com o Ministério Público Estadual, junto ao Ministério Público Federal, junto à Força Tarefa. Eu tenho procurado dizer a eles, eu só consigo trabalhar se eu estiver amparado e com o apoio de vocês. Se eu não estiver, nós não vamos conseguir colocar o Estado para frente. E o momento é propício, né? Pelo que a sociedade fez, a revolução que ela fez nas urnas, né? Quer dizer, nasceu um novo Brasil, aí, o novo Paraná, e diferentemente, então, você está contando do DR, não é? O que o governo do Fernando Henrique fez quando estourou a situação no antigo DNR, né? No lugar de fazer o que está contando que você está fazendo na secretaria, ele mudou de nome, né? Então o DNR virou DENIT. Agora você vai mudar o nome do DR? Não, tem que mudar o DR, né? O DNR poderia ter continuado, né? Se fosse mudado, mas como é que funcionava? Era o toma lá da cá, né? A corrupção. E hoje há um momento diferente. E esse é o nosso intuito de procurar, e aí eu tenho que valorizar o governador Ratinho, um jovem que tem a humildade de... Ele me acompanha no Ministério. Adail, eu estive na Secretaria da Aviação Civil, ele foi junto para assinar a autorização de 35 milhões de Ponta Grossa. Olha. Quando é que você teve os 3 senadores reunidos com o governador? Nunca. Que eu lembre. Nunca. Né? Nunca. O próprio Álvaro, que estava lá, quando foi governador, ele não se dava por rixa, né? Nunca um governador conseguiu reunir os 3 senadores como fez o governador Ratinho. E ele tem procurado, todos os dias, é possível que eu termine aqui, já tem uma mensagem dele, como é que está isso, então ele acompanha, ele não está distante. Ele apoia, está junto, vibra, comemora, se preocupa, acompanha uma mensagem que alguém manda para ele, um problema que está acontecendo no Estado, ele está acompanhando junto com a equipe, diminuiu o número de secretarias, enxugou a máquina, nós estamos, mesmo eu tenho hoje 800 funcionários no DR e na década lá de 70 nós tínhamos 8.000. Mesmo assim ele pediu uma diminuição de pelo menos 20% no número de cargos, e nós já estamos com dificuldade, mas nós estamos enxugando a máquina para transformar cargo em duplicação, em viaduto, em ponte, em obras de infraestrutura. Então ele enxugou e está promovendo uma revolução de inovação, de ideias, de gestão. E isso tudo não é fácil, né? É uma máquina pesada, difícil, com uma assembleia que também plural, que tem suas demandas, mas ele tem procurado, assim, com muita transparência, conversando com a opinião, fazer um Estado diferente. O Los Angeles ali vai terminar a obra? Vai terminar, sim. Aquilo é uma coisa horrível, né? 8 anos do Beto, né? Então, infelizmente, a gente fala do Beto hoje, né? Pelo que ele fez, pelo que ele mentiu e traiu o povo, quer dizer, não respeitou a história do pai, né? É o mesmo episódio da Rodonorte, né? Eu comentei ontem aqui, né? A empresa tida e a vida como uma empresa que orgulhava a cidade, orgulhava a comunidade, né? A empresa que demonstrava ter vocação para a responsabilidade social, hoje a gente vê que nada disso é verdade. Ela é tão freguesa da Lava Jato quanto a Odebrecht, quanto a Camargo Correia, que, aliás, a Rodonorte é da Camargo Correia, né? Então, e aí no instante que você assume a secretaria que esteve envolvida nos escândalos do governo passado, né? Quer dizer, o irmão do governador. Aliás, essa história do sexto sentido, quando o Beto nomeou o irmão dele, aquilo me deu uma má impressão. Digo, vai ter história ali. Infelizmente aconteceu, né? Então, você já instalou lá o sistema de compliance,
né? E Tenho procurado trabalhando. falar com toda a força-tarefa, em alguns assuntos nós estamos ainda em sigilo, me pediram, eu tenho contribuído, feito o máximo, nos empenhado para que seja então um novo momento. O Paraná tem inúmeras demandas, ainda nós reconhecemos que é muito lento o Estado em chegar até o cidadão que ainda tem lá uma dificuldade para sair de casa, para às vezes pegar uma balsa porque não tem a ponte. Então a gente recebe vídeos porque muita gente tem conversado com o governador através das redes sociais, olha a nossa situação, e eu tenho visto tudo isso. Não pensem que nós não estamos atentos, mas hoje o tempo é o nosso maior inimigo, nós temos que correr contra o tempo. Então, para isso, eu tenho que ter os projetos executivos. Já estamos, então, anunciando já nesse terceiro mês um maior pacote de projetos executivos em obras em todo o estado. Quero também anunciar algumas obras já sendo executadas, importantes, aqui na região e agora, na próxima semana, já na 323, que é realmente uma rodovia muito problemática no estado. Eu vou estar em Umuarama na próxima semana. Já estive em Cascavel, já estive em Maringá, já estive em inúmeras cidades, Curitiba com, enfim, a prefeitura e também com o prefeito Ponta Grossa. É claro que eu sou dos Campos Gerais, conversei com todos os prefeitos. Eu ia perguntar como é que seria o relacionamento do prefeito de Ponta Grossa com o secretário. Olha, o que me admira, eu tenho que ser aqui também bairrista em dizer, eu tenho percorrido o Paraná todo. E o que me dá orgulho, Adail, é porque em toda cidade que eu chego, pode ser em Curitiba, que é a capital, e talvez em Guaraqueçaba, que ainda nem acesso tem. Em todo lugar as pessoas me dizem, você é de Ponta Grossa, né? Ponta Grossa está muito bem, como Ponta Grossa cresceu. Como... Então, eu percebo que a Princesa dos Campos despertou. Sim, sim. Ela, nesses últimos anos, ela teve claro, com inúmeros problemas e dificuldades, porque todo o país passa, mas ela teve crescimento, desenvolvimento, que o Paraná comenta. E onde eu vou a Londrina, hoje Londrina tem ciúme de Ponta Grossa. E eu lembro, nos anos 80, de Ponta Grossa ter ciúme de Londrina. Era o inverso. Porque Londrina estava muito bem focada e muito participativa no governo. Hoje está acontecendo um efeito ao contrário. Isso me orgulha. A industrialização tornou Ponta Grossa grande, né? Sim, forte. Muito forte. E ela promissora. Nós temos hoje um momento bom e uma perspectiva melhor. Né, os próximos anos, o desenvolvimento dela. Então, isso me enche de orgulho, porque eu, em todo lugar que eu vou, as pessoas falam da minha cidade. Né, e dizem, eu estive em Ponta Grossa, como Ponta Grossa cresceu. Isso é gratificante. É gratificante. Mas eu sei que tem demandas. Nós temos demandas com um parque industrial, que é uma demanda de pavimentação, de infraestrutura. Aliás, historicamente, né? O distrito industrial muito maltratado. Muito maltratado. Né? Eu quero ver se eu posso auxiliar e eu vou conversar com a Associação Comercial e Industrial. Nós temos demandas ainda de gargalos na cidade de Ponta Grossa que precisam ser resolvidos. Então, o que eu puder, claro que eu vou atender a minha cidade, que eu vou atender a nossa região, os municípios, todos os prefeitos. Outra coisa, um governo que olha por todos. Não tem também a eleição mais na nossa frente. A eleição ficou no passado. Nós agora temos que governar com o Paraná. Aliás, o governador sempre discursou que ele quer transformar o Paraná numa vitrine para o Brasil. Que o Brasil olha o Paraná diferente. Né? E ele tem procurado fazer. Tem também um bom relacionamento com os outros governadores, com o presidente da República. Ele tem sido um bom garoto de propaganda. Secretário, muito obrigado. Muito obrigado. Por estar inaugurando aqui essa nossa sexta-feira de entrevista, nessa prestação de serviço nosso aí, porque a gente conhece muita história da cidade, então de repente precisa estar aqui para contar, né? Não tenho mais o meu jornal, né? Mas esses veículos, essas mas você redes foi então extraordinárias aí. Foi atualizador de informações, porque hoje o jornal, que durante décadas foi, né, a banca e o jornaleiro entregava, hoje eletronicamente você está fazendo o mesmo e modernizou até o seu próprio trabalho. Parabéns. Boa sorte. Obrigado. Que o governador realize, né, o sonho de transformar o Paraná na vitrine do Brasil, com a sua ajuda, a sua participação, seguramente para orgulho
de Ponta Grossa. Muito obrigado. E eu estou sempre à disposição. Continuo atuando em Brasília, continuo atuando aos prefeitos, com a nossa equipe atendendo a região. E eu sempre disse, e tranquilamente aqui posso falar, eu disse até de repente, como fala meu pai na rádio, até de repente eu voltarei, né? Eu vou cumprir a minha função, o tempo que lá estiver, pode ser por um mandato ou por alguns meses, vou procurar me empenhar ao máximo. E assim que eu retornar à Câmara, vou continuar também cumprindo a minha obrigação, como sempre fiz. Claro que eu não fiz nenhuma pergunta política sobre as próximas eleições, porque as próximas eleições estão muito lá na frente. Dá um novo programa. Aí dá um novo programa, mas por enquanto estão chegando e vão mostrar trabalho, né? Seguramente, né, para orgulho nosso, o paranaense que se orgulhe do governador, pontagrossense que se orgulhe do secretário, né? E eu acho que o Paraná é um novo Paraná, por todas as circunstâncias que nós estamos vendo aí, como o Brasil também está sendo passado ali. Então, é tudo que nós sonhávamos, nós, o povo, né? E a felicidade de nós estarmos vendo agentes, né? Então, figuras importantes da nossa comunidade participando dessa nova formatação do Paraná, formatação do Brasil. Na sexta-feira que vem, nós teremos um novo convidado. Muito obrigado. Muito obrigado. E um abraço.